Falamos agora com Susana Queiroga sobre o livro Voar na Fantasia, que será apresentado precisamente hoje. Susana, boa tarde, obrigado por estar no programa Eclésia. Vai apresentar este livro, Voar na Fantasia, e pedi-lhe que nos antecipasse em que consiste, que fantasias aqui andam a voar. Boa tarde, agradeço o convite. Eu, de facto, tenho a responsabilidade de apresentar este livro, a convite dos autores, do Padre Aires Gameiro e da Margarida Cordo. É uma coletânea, uma estrutura, uma composição e agregação de vários contos, são 50, como refere, estruturados e categorizados ao critério dos autores, em vários esquemas. Falam sobre a vida, falam sobre o tempo, falam sobre a gratidão, a partilha. Alguns contos são surpreendentes, outros vão buscar a transcendência e a ligação ao além, são mesmo contos de além, não só por isso, mas por estarem realmente um bocadinho mais distantes às vezes da nossa realidade. E contos de Natal, porque também se aproxima o Natal, e fizeram esta estrutura. E cada conto é um olhar de fantasia, é uma leitura da realidade a partir dos autores. A fantasia é uma boa palavra para classificar e de forma transversal, atravessa de facto todos os contos que estão ali presentes. O livro diz que a fantasia é aquilo que nos acontece todos os dias. Exatamente, às vezes com alguma dificuldade às vezes de distinguirmos exatamente a realidade da fantasia. Sim, e traz de facto algumas questões pertinentes, algumas delas ligadas até com a própria estrutura de valores que temos ou deixamos de ter ou colocamos em causa, questionamos, etc. Mas visto de facto à lupa com a leveza da fantasia, ou seja, olhar precisamente para cada uma das realidades que ali são apresentadas, para cada uma das histórias, algumas até futuristas, olhando um bocadinho mais daqui por 100 anos como será, como é que se contam a vida do dia de hoje e até que ponto é que aquilo é ou não é realidade e fantasia, não é? Como é que as coisas aconteceram mesmo, como é que as coisas sucederam mesmo, em concreto um dos contos está a puxar para aí, mas tem essa estrutura. E se tivéssemos de escolher um conto para falar destes últimos meses, da pandemia, do que provocou, dos confinamentos, é fácil contar em poucas palavras, em poucas páginas, o que aconteceu? Há alguns ensaios, alguns deles fazem esse ensaio. Um deles, por exemplo, o tal que eu falo, que eu digo que tem uma visão futurista, não é? Mostra um avô contar aos seus netos como é que foi este tempo que passamos, principalmente tudo o que aconteceu desde o início de 2020 até digamos, vá a maio, por aí, deste ano, que entretanto nós também mudou um bocadinho e aquele texto está um bocadinho feito na circunscrição desse tempo. Mas há outros, há um que nos fala, por exemplo, da perspectiva de um objeto, como é que esse objeto viu a forma como nós nos comportamos. É o Banco do Jardim? Que é o Banco do Jardim. E como é que o Banco do Jardim, de repente, com a sua utilidade social que tem de convívio e de proporcionar às pessoas esse convívio, de repente transforma-se num objeto que é inútil, que durante um tempo não tem propósito, porque as pessoas estão em casa fechadas, e quando as pessoas começam a sair, o banco nota que as pessoas estão a comportar-se de uma maneira muito diferente, muito estranha, e já nada era como antes. Portanto, há uma alteração do comportamento. A proximidade entre pessoas, os cumprimentos, o banco também repara que deixam de acontecer. Repara nisso tudo. Repara que os cumprimentos são de outra forma, os abraços são de outra forma, as pessoas vêm tapadas, já não se percebe muito bem a sua expressão facial, e ele nota isso tudo e faz realmente esse reparo que as pessoas, de facto, alteraram a sua vida e portam-se de uma maneira completamente diferente. Também neste conto há essa preocupação por integrar valores, falar da dignidade, sonhem com dignidade, é a forma como termina o conto, reparei. Em todos eles. A ideia que está subjacente em todos eles é tirarmos ali alguma moral,
algum valor que nós próprios questionamos perante a velocidade com que as coisas se vão posicionando. E esse, de facto, traz e os outros também, trazem esses valores que às vezes nós colocamos em causa. Nomeadamente, por exemplo, nos contos de partilha, em que vemos, num em concreto, a alegria e a tristeza a conversarem, elas próprias a trocarem ideias, uma que está na moda, outra nem por isso, não é? Essa necessidade que hoje em dia temos de mostrar, por exemplo, ao nível das redes sociais, que está aquela vida feliz, a tal vida de fantasia que muitas vezes depois não corresponde à realidade. E então faz-nos questionar cada conto, e a forma, eles são contos curtos, portanto é muito simples de se ler, pode rapidamente ler-se um conto e possibilita-nos, dá-nos a oportunidade de refletirmos um pouco sobre aquilo que estamos a viver e aquilo que são de facto os valores que nos regem e que regem as sociedades e que orientam as sociedades. O padre Aires Gameiro e a Margarida Cordo, os dois autores, enfim, trabalham com os Irmãos de São João de Deus, não é? Na valorização da saúde mental, no cuidado dos doentes mentais, assim como a Susana Queiroga, que é socióloga e também integra as equipas de cuidado, e acredito que estes contos também são uma parte dessa equipa, ou ajudam também a essa valorização da saúde mental. Alguns deles, inclusive, contribuem para o combate, são de alguma maneira um combate para destruirmos o estigma associado à doença mental. Muitos deles falam exatamente disso e dão-nos essa perspectiva, colocam-nos perante a questão do estigma de uma forma um bocadinho mais ligeira e com aqueles contos percebemos que aquelas personagens que estão em cada um deles são, no fundo, ou nós podemos ser essas personagens, portanto, no fundo retratam também a possibilidade... Podia lá estar o nosso nome, não é? Daquela poder ser a nossa história. E isso coloca-nos em perspectiva e começamos a olhar para a saúde mental de uma maneira completamente diferente, não é? E a enquadrar e a não estigmatizar por consequência, a pessoa com doença mental. E essa é uma temática que interessa atender de forma mais premente por causa da pandemia, dos confinamentos, enfim, tantas alterações de comportamento que este tempo obrigou. Sem dúvida. Sem dúvida, houve várias fases, como nós sabemos, já se falou muito sobre isso, e de facto... a pandemia evidenciou muitas situações, algumas já existiam, algumas exagerou, não é? Certas perturbações que foram exageradas com a questão da pandemia, outras foram agravadas também no sentido de, por exemplo, a questão da gestão entre os medos, as ansiedades, as angústias das pessoas, toda esta linha foi de facto muito evidenciada pela questão pandémica e nós fomos todos expostos à mesma situação. A forma como reagimos a essa situação é que foi diferente consoante os mecanismos que cada um de nós tinha. Naturalmente, alguns já estão mais dotados de certos aspectos que lhe permitem realmente relativizar e aceitar ou ajustar-se facilmente às diferentes situações. Outras pessoas há que não têm essas capacidades, elas não são menores por causa disso. O livro também traz a questão da dignidade, como falou bem, e traz nesse contexto. Não é por isso que a pessoa é menos digna, não é por isso que a pessoa é menor relativamente a outra que tem esses mecanismos. Agora, quem tem também tem que ter a capacidade de compreender isso, aceitar e perceber que exercício é que pode fazer para poder integrar, digamos assim, a outra pessoa e integrar a sua circunstância de uma forma um bocadinho mais fluida, mais aceitável, mais ajustada. Nós estamos, a sabedoria popular diz isso, não é? Todos temos um pouco de loucos, é de médico e de louco, não é? Que diz, de facto, todos temos um potencial, cada pessoa é diferente da outra e não é por isso que deixa de ser, de facto, menor pessoa, menos digna e menos merecedora, não é, do convívio e de estar com os outros. O livro é publicado pelas edições Salesianas, não é? E é apresentado na Casa dos Salesianos aqui em Lisboa. Podemos indicar este livro, Voar na Fantasia, estes 50 contos, como quase um início de terapia, com o início enfim, não esconder processos que podem estar a levar a pessoa
enfim, até a isolar-se mais, a degradar-se mesmo psicologicamente. Os contos podem ser um despertador para esses problemas? Podem, sim. Podem porque na leitura nós conseguimos relacionar-nos com a personagem e conseguimos colocar-nos no lugar da personagem e imaginar, estando eu nesta situação e com estas circunstâncias, como é que eu vejo esta lógica. E isso é muito bom. Também há um convite, e o Voar na Fantasia também tem o lado do voar, falámos da fantasia, não falámos do lado do voar. Há um dos contos, por exemplo, que nos convida, que dá-nos a visão da mosca, e muitas vezes nós dizemos, quem me dera ser mosca para ver isto ou aquilo ou aquilo outro, não é? Porque não estive na situação. E os contos, qualquer conto, qualquer narrativa, de facto potencia-nos e leva-nos para um imaginário que de facto pode ajudar realmente a percebermos que há aqui alguma coisa que é necessário falar com alguém, que é necessário pedir ajuda e que é necessário trabalhar. Fica essa sugestão então de abrirmos estes contos, 50 contos do Padre Aires Gameiro e de Margarida Cordo, que a Sana Caroga vai apresentar neste dia nas edições salesianas. Muito obrigado por ter antecipado desde já algum do conteúdo e os propósitos também deste livro. Agradeço. Muito obrigado. Obrigada.